versículo 9 ao 14. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14. Irmãos, pelo menos há 3 domingos nós estamos estudando um pouco sobre oração. E nós aprendemos até interessante, porque aprendemos sobre o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar e como orar. Até a oração do Pai Nosso também nós aprendemos. A oração qual Jesus ensina para os seus discípulos, ou seja, está ensinando para cada um de nós aqui. Então, alguma vez você pode perguntar assim, poxa, então nós esgotamos esse assunto de oração? E a resposta é não, porque de fato nós não esgotamos e sabemos que nunca iremos esgotar, porque sempre precisamos falar de oração. Isso é algo vital do ser humano, do cristão, daquele que busca ao Senhor. E por isso que hoje nós falaremos sobre como orar uns pelos outros. Então nós aprendemos como não devemos orar, como devemos orar, a oração do Pai Nosso, e agora uma palavra que a palavra de Deus mostra também, como eu oro pela vida do meu próximo, do meu irmão. Porque nós sabemos, irmãos, que a melhor forma dos cristãos se ajudarem, de fato, uns aos outros, é por meio da oração. Precisamos orar uns aos outros. E quando oramos uns pelos outros de maneira bíblica, nós vemos um crescimento, nós vemos as bênçãos do Senhor sendo derramada nas vidas dos nossos irmãos, na vida da igreja, o crescimento da igreja do Senhor. Então, nessa leitura que nós faremos hoje, que o irmão e a irmã acabou abrindo a Bíblia, nós vemos que na carta de apóstolo Paulo, ele escreve a queridos irmãos, que possivelmente ele não conheceu, infelizmente ele não foi ali visitá-los, mas Paulo dá testemunho de como cada um de nós devemos orar um pelos outros. E ele dá 2 ideias aqui para nós. Ele nos ajuda a praticar a oração, primeiro ajudando a praticar a oração em favor dos irmãos e irmãs, e ele irá nos auxiliar como sermos bênçãos nas vidas dos nossos irmãos através da nossa oração. Então, acompanhe com fé. Observe o que a palavra de Deus diz e louve ao Senhor. Que o Senhor fale conosco neste momento. A palavra de Deus diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui é algo curioso. É uma questão muito curiosa, porque o apóstolo Paulo, ele está preso. E ele escreve uma carta para a igreja. E é interessante que junto com essa carta que ele escreve para os colossenses, possivelmente ele pede para que Onésimo leve, que foi um escravo fugitivo, levasse também ali a carta escrita para Filemon. Então, possivelmente, quando ele escreve ali naquela carta na prisão, ele evangelizou Onésimo, e Onésimo vai de volta, então, como escravo fugitivo, e vai ali para Filemon. E essa igreja aqui, alguns historiadores dizem que, no princípio, eles se reuniam na própria casa de Filemon, e ela era liderada por Epáfras, companheiro e amigo pessoal do apóstolo Paulo. E curioso por quê? Por que é curioso? Porque ao ler, irmãos, eu começo a observar um homem que estava na prisão
E ele escreve uma carta falando que ele está orando pela igreja. Paulo, ele não pede libertação da prisão, mas ele ora pelos seus irmãos da igreja e nos ensina como nós devemos orar de forma prática com isso. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia muito bem, e seria o normal de cada um de nós, fazer o quê? Poxa, eu estou preso, eu estou na lama, eu estou com dificuldades, tá complicado, tá difícil aqui na prisão, e eu vou escrever uma carta para quê? Para a igreja? Orem por mim, eu estou sendo perseguido. Né? A carta vai ser em primeira pessoa, tá assim, ó, eu estou perseguido, eu estou sofrendo, vocês estão bem. Então, orem por mim. Só que a palavra de Deus mostra que esse homem que está na prisão, esse homem que está vivendo um momento de hostil, um momento de caos na vida dele, por pregar o evangelho, só por isso, por pregar, por ser testemunha do Senhor, ele não faz isso. Ele fala, olha, eu estou orando por vocês. Eu lembro de vocês nas minhas orações. E por isso, o nosso tema é como orar uns pelos outros. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam dessa passagem é que devemos orar com regularidade. Devemos orar com regularidade. Olha só o que diz no versículo 9. O apóstolo Paulo ele diz, por esta razão, ele complementa e no finalzinho diz, não cessamos de orar por vós. Por esta razão, ou seja, o apóstolo Paulo ele começa então a carta, não resmungando, mas dando graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus, porque cada um de nós conhecemos a Cristo e podemos viver e de fato cantarmos. Cristo é tudo que eu tenho. A sua graça, o seu amor é melhor do que a vida aqui, do que qualquer paixão deste mundo. Então ele fala isso, ele coloca isso no coração daqueles irmãos, daquela igreja. Olha, pensem, olha o que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, fez por nós. E aí ele pega e diz assim, ó, por essa razão, eu não cesso de orar por vocês. Não cesso. Então, a oração de Paulo é uma oração com regularidade. Ele não ora uma vez e pronto. Ele ora com regularidade. E ele apresenta os seus irmãos e irmãs diante de Deus sem cessar. Assim como ele fala em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Ou seja, ele está pedindo e ele está mandando algo que ele faz também. Ontem, na parte da tarde, nós no Boaz conversamos um pouco sobre isso. Né? Nós estamos lendo Homens que Oram, Homens de Oração. Eu sempre esqueço o título do livro, mas o cerne da questão é que nós estávamos falando, poxa, nós precisamos orar e orar com regularidade. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que poxa, eu estou 2 anos orando, né, para aquela pessoa, estou 1 ano orando para aquela pessoa, mas quando eu paro para pensar e contar as quantidades de vezes que eu orei de fato para aquela pessoa, às vezes cabe na palma da mão. E a gente acha que foi 1 ano, que foi 2 anos. Nossa, eu não canso de orar. Ó, quando eu lembro de você, eu oro. E às vezes ora uma vez por mês. Então, porque lembra da pessoa quando vem no domingo? A palavra de Deus mostra para que nós orarmos sem cessar, com regularidade. Da mesma forma, ninguém fala assim, ó, quando você fala assim, bem, eu tomo café da manhã ou eu almoço com regularidade. Você pensa o quê? Pelo menos todo dia esse irmão está tomando café da manhã. Né? Ou faça um exercício com regularidade. Pelo menos de 3 a 5 dias na semana você está fazendo exercício físico. Você não pensa assim, ele está fazendo uma vez na semana. Ele está fazendo uma vez no mês. Não. Então, o apóstolo aqui ele está dizendo, irmãos, eu oro sem cessar por vocês. E aqui nós aprendemos uma lição importantíssima, irmãos. Porque Paulo, ele entende que o povo de Deus é a família de Deus. Ele fala isso, por exemplo, no livro de Éfeso, para os irmãos ali. Então ele tem esse entendimento que nós aqui somos a família de Deus. E ele ora com regularidade pelos irmãos e irmãs. Então, o apóstolo Paulo, para ele, não tem tempo. Tá chovendo, eu estou preso, eu estou acamado, eu estou triste, eu estou não sei o quê. Não.
Em todo momento ele ora. Não tem momento ruim, porque um homem que poderia dar desculpas e a igreja entenderia seria o apóstolo Paulo, porque ele está preso. E possivelmente ele sabe que essa prisão dele resultará a morte, de fato aconteceu, por decapitação na praça pública romana. Mas ele não teme. Ele ora aos irmãos. E muitas vezes não é assim com a gente, irmãos. Qual foi a última vez que você orou pelos irmãos e irmãs da igreja? E pense, com que frequência você tem orado por essa igreja? Com que frequência você tem orado pela vida dos irmãos que passam por necessidade? Ou para aqueles irmãos que estão bem até, que digam assim, olha, até parece que eu não preciso de orar, mas não, nós precisamos orar, agradecer ao Senhor. Então, com que frequência você tem orado para essa igreja? Com que frequência você tem orado pela vida do irmão? Aquele que está do seu lado? Quantas vezes você conversou? Quantas vezes você buscou conhecimento, conversar, ter relacionamento com ele? O apóstolo Paulo ele está preso, mas suas orações são em favor dos outros. Por isso, irmãos, nossas dificuldades não são desculpas para a gente não orar pelas pessoas. Nossa agenda, que sim, conforme o tempo vai passando, vai se tornando apertada. Muita correria, muitos afazeres, mas isso não é desculpa para não orarmos pela igreja, pelo avanço, para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos e morrendo por dizerem, eu creio em Cristo, eu amo a Cristo. O problema, irmãos, é que nós temos a tendência de orar apenas por emergências. Quando não temos mais o que fazer, daí, opa, lembrei da igreja. Opa, lembrei do irmão que ora. Opa, lembrei das coisas. E não. Paulo orou continuamente pelos irmãos da igreja. E a oração nos fortalece. Fortalece a igreja quando há regularidade e intencionalidade. O crente precisa ter essa intenção, irmãos. Às vezes, você pode até pensar, e muitas pessoas acham que há problema de você ler a palavra, de você orar sem vontade. Irmãos, pensa só, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso, o nosso coração, pela nossa vontade, nós não queremos fazer as coisas de Deus. Então, se eu quiser orar aí na igreja, buscar e louvar e jubilar o Senhor, só quando o meu coração estiver alegre, olha, talvez uma vez no ano eu viria. Talvez uma vez a cada milênio aí, eu viria e leria a Bíblia. Não há problema de você se dobrar o joelho falando assim, olha, Deus, eu não estou afim de ler a palavra, mas eu como seu servo, eu sei que eu tenho que ouvir sua palavra. Mas eu como seu servo, eu preciso orar. Eu como seu servo, eu preciso da sua graça, eu preciso estar com o Senhor. Então, irmãos, orem, mesmo sem vontade. Porque é orando, buscando ao Senhor, que você vai tendo cada vez mais vontade de estar com Ele. Não é o contrário quando você sentir. Porque o nosso sentimento, nosso coração é enganoso. Já diz a palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso orar com regularidade. É assim que eu oro por vocês. É assim que eu preciso orar por vocês. E os irmãos precisam orar por essa igreja. Então, a segunda ideia que nós temos aqui, irmãos, é que devemos orar por conhecimento da vontade de Deus. E aí é um ponto que você pode até pensar, poxa, orar com regularidade até faz sentido, né? Mas orar por conhecimento da vontade de Deus? Como assim? E a palavra de Deus mostra isso para nós no versículo 9 também. Porque a oração de Paulo, irmãos, pelos Colossenses, tem a ver com o espiritual. A oração de Paulo não tem a ver só com o material, com o físico, que é o que normalmente nós fazemos, né? Mas ele está preocupado também com o crescimento espiritual da igreja, com o crescimento espiritual de cada um dos irmãos aqui presente também. Então isso significa que muito mais do que orar pela vida física de nossos irmãos e irmãs, nós devemos orar pela vida espiritual. Olha o que diz no versículo 9. Pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, como eu disse, a nossa vontade, ela é manchada pelo pecado. Aquilo que nós fazemos, muitas vezes, é uma vontade mundana, uma vontade humana. E nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes nós falhamos como cônjuges, nós falhamos como pais, como filhos, como pessoas, como cristãos. E essa falha, ela está enraizada por causa do pecado, lá de Gênesis 3, desde lá. Então nós fazemos com que, às vezes, a nossa vontade seja exercida a todo custo. Todo custo eu quero que o meu nome seja elevado. Então, se alguém fez alguma coisa comigo, eu quero que essa pessoa seja destruída. E às vezes eu falo, tem umas palavras bonitinhas, né? Para não aparecer isso. Então, mas eu esqueço que eu também erro, né? Eu esqueço também que eu falho. Porque o meu coração, a minha vontade é pecaminosa muitas vezes. Por isso que nós buscamos a santificação no Senhor. Então, orar para que os meus irmãos conheçam a vontade de Deus é pedir que experimentam mais da vontade e façam as coisas certas da vida. É isso. Muito mais do que pedir para a sua saúde, muito mais do que pedir um emprego para você, nós precisamos ter esse entendimento de que você possa ser um homem, uma mulher, um jovem, maduro no Senhor, não imaturo, não criança no Senhor, no Evangelho, e sim conhecedor da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecedor da palavra de Deus, mais uma vida perante a Deus de alegria e diante dos homens você terá. E não uma alegria de sentimento, mas uma alegria de fato de permanecer no Senhor. Mesmo as coisas acontecendo, você indo parar na cadeia, assim como o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não está triste. Ele sabe que ele se sente até feliz, porque ele está tendo um tempo onde ele está seguindo o exemplo e sofrendo o amor pelo Evangelho. Onde ele está sofrendo e sentindo aquilo que Deus falou para ele no início do ministério. Eu te levanto, você mesmo sendo um perseguidor, mas eu te salvo. Eu que salvo você para que você entenda o que é sofrer pelo meu nome. E de fato, Paulo ele sabe. E Paulo está feliz, porque de fato ele está cumprindo um chamado de Deus, de sofrer pelo nome dele. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos. Nós vivemos o nosso cotidiano, nós estamos até afogados nessa loucura da vida, cada vez mais os dias são curtos, e quando você vê, já passou, já é domingo, e que você fica tão ligado para as coisas da terra e esquece do bem maior, esquece do Senhor, do Salvador. Esquece que você, muitas vezes, vai dizer assim, eu tenho e eu morro pelo meu Cristo, pelo meu Salvador, como outros irmãos estão fazendo. E às vezes nós estamos tão acomodados com essas coisas, com as coisas deste mundo, que nós esquecemos que nós devemos ser cristãos plenos, a ponto de morrer pelo Evangelho, por Cristo. Morrer pelo Evangelho. Porque a vida do cristão não diz a respeito do que você sente, ou que você acha, ou que os outros acham, mas o que Deus diz, e aquilo que é a vontade de Deus. Então, o que a palavra do Senhor diz, é isso que é para a sua vida. Mas não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra está dizendo para você. Não é o que eu sinto, não é o que os outros estão falando de mim, que eu sou tal coisa. Não. O que a palavra de Deus diz que eu sou? A palavra diz que eu sou salvo. A palavra de Deus diz que eu sou filho. E é isso que eu sou. Eu sou pecador também, e por isso que eu me humilho diante do Senhor. Então, irmãos, conhecer a vontade de Deus é conhecer a Deus também. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a nós mesmos e mais a gente vai chegando à conclusão de que não podemos confiar na nossa vontade, porque a nossa vontade é enganosa. Então, crescer no conhecimento do Senhor e da sua vontade moldará as nossas vidas e as nossas decisões. Então, como ser moldado pelo Senhor? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. E por que, então, nós também não pedimos isso para os nossos irmãos? Se eu sei que
eu vou ser transformado pela palavra, pela vontade, conhecendo a vontade do Senhor, porque nós não oramos pedindo isso para os outros. E é interessante, irmãos, porque se eu não oro para o seu crescimento espiritual, se eu não oro para essa igreja, para que essa igreja possa crescer, que moral eu tenho para corrigir? Que moral eu tenho para poder falar alguma coisa? Se nós não temos essa vida de oração de falar assim, Senhor, olhe para a vida daqueles irmãos, olhe para a vida desse irmão em específico, para que ele cresça em sabedoria, em conhecimento, para que ele possa ser uma mulher, um homem do Senhor Jesus. O problema, irmãos, é que nós temos pressa, muitas vezes, com a nossa língua, de mostrar os erros das pessoas, os tropeços dos outros irmãos. Mas, esse mesmo irmão que está tropeçando, nós esquecemos de ajudá-lo. Nós esquecemos de orar para que ele cresça, para que ele não caia mais, para que ele possa ser um homem e uma mulher firme no Senhor. Então, o Senhor nos chama a isso. Por isso que Paulo reconhece que os irmãos e as irmãs precisam conhecer no crescimento de Deus, porque isso que vai governar suas decisões. Você pode ver um homem que é maduro, uma mulher que é madura na palavra de Deus, a moda vem, as estações chegam, tudo chega, mas a palavra de Deus que está no coração dela não faz ela bambear, porque ela está lá firme. Ela tem a decisão e ela tem aquela firmeza. Então, como eu vou ser assim? Buscando o Senhor, orando ao Senhor. Senhor, me dê mais conhecimento, me dê mais firmeza em Ti. Por isso que nós devemos notar o que Paulo fala especificamente pelo desenvolvimento espiritual dos colossenses. Ou seja, eu preciso orar pelos irmãos? Preciso. Eu devo orar para que os irmãos tenham uma saúde boa, um casamento perfeito, um trabalho para sustentar a sua família? Sim. Mas eu não devo esquecer de orar pelo crescimento espiritual da igreja e do meu irmão. Porque é isso que vai fazer quando ele tiver uma família, ele ter uma família no Senhor. É isso que vai fazer quando ele tiver dinheiro, ele não ser um idólatra de mamon, porque ele tem firmeza no Senhor. Vê que tudo está na área da nossa vida, está pautada no Senhor. Tudo está pautado no Senhor. Então, não devemos orar só por emprego, mas pelo crescimento espiritual. E é uma frase do C.S. Lewis, que ele escreveu as Crônicas de Nárnia, tem uns filmes também, são bem legais, também tem uma trilogia cósmica. É um grande autor cristão, foi um grande autor, e eu achei muito interessante, eu quis passar para os irmãos aqui, para a gente meditar um pouco no que ele está pensando sobre essa frase. Ele escreve o seguinte, ele escreve um pedido de oração que ele chama de oração preventiva. E ele diz assim, preciso de suas orações, porque estou viajando por uma planície chamada facilidade. Tudo por fora e muitas coisas por dentro estão maravilhosamente bem no momento. Olha só o que ele diz. Preciso de suas orações, porque estou viajando por uma planície chamada facilidade. O que ele quis dizer com isso? Em resumo, irmãos, ele está dizendo que os momentos de tranquilidade podem ser os momentos mais perigosos para nós. Porque tudo parece bem, tanto por fora quanto por dentro, há risco de acontecer algumas coisas. Primeiro, esfriamento espiritual. Tá tudo bem, eu estou nessa planície da facilidade, então para que orar? Para que buscar o Senhor? Para que ler a palavra? Pois a dor geralmente empurra a gente mais para perto de Deus. Então eu estou na facilidade, não vou buscar o Senhor. Segundo, nos tornarmos autossuficientes, esquecendo que nós dependemos de Deus em todo momento. Terceiro, deixarmos de vigiar, pensando que não há perigos à vista, quando, na verdade, o perigo do nosso coração está ali no centro. Então eu começo a deixar as coisas, então, de qualquer jeito. E último, eu paro de orar, pois eu acho que não tem nada de errado. Então, irmãos, não precisa orar pela minha vida, não. Só agradecer. Só agradecer pela minha vida. Então ele fala, olha, eu preciso. E por isso que C.S. Lewis ele chama esse momento de planície chamada facilidade. É uma metáfora que transmite a ideia de um terreno aparentemente tranquilo, sem obstáculos, mas que justamente por isso pode deixar você cair.
Por isso que ele está dizendo, em resumo, irmãos, mesmo quando está tudo bem, eu ainda preciso da graça de Deus, da intercessão dos irmãos e da firmeza espiritual para não cair no engano do conforto. Está tudo bem na minha vida, está tudo em paz. Por isso, irmãos, será que o desafio para nós essa noite, por que então nós esperamos as coisas ficarem difíceis na vida do nosso próximo para nós orarmos por ele? Por que nosso irmão precisa cair prostrado para a gente orar por ele? Por que nós não oramos quando ele está na bonança mesmo? Que o Senhor conserve ele na bonança, na prosperidade. Ao encerrarmos, irmãos, essa série, então, de mensagens sobre oração, nós lembramos, então, dessa verdade profunda e transformadora, que a oração é a expressão do amor cristão e instrumento poderoso para o crescimento da igreja. Através da oração, eu amo os irmãos. E através da oração, o Senhor usa para que a igreja cresça, para que o seu nome seja glorificado. Por isso, nós somos chamados para algumas práticas, irmãos. E eu coloco aqui 3 aplicações fundamentais para nós essa noite. Primeiro, oração constante pelos outros. Ou seja, irmãos, não pense que a vida cristã é uma vida solitária. Nossa vida não é solitária. Precisamos cultivar essa prática de orarmos uns para os outros com regularidade, pelos nossos irmãos, irmãs, não só em momentos difíceis. Porque haverá em momentos difíceis que aí nós entenderemos o que é orar sem cessar. Mas por que a gente vai aprender na marra? Por que a gente não aprende agora? Que até está tranquila a nossa vida, né? Até está tranquila a nossa vida. Devemos orar também aos nossos irmãos, lembrando das suas dificuldades e lembrando também do crescimento espiritual. Segundo, intercessão voltada para o crescimento espiritual. Como eu disse, não ore somente pela saúde. Ore pela saúde do irmão para que ele possa ter uma ótima saúde, para que ele possa voltar a andar, para que ele possa não ter problema algum, para que ele possa largar os remédios. Ore por isso, não está errado. Mas ore para que ele cresça também no Senhor, para que ele seja um homem, uma mulher cheio do Espírito de Deus. E o terceiro e último, consciência comunitária da salvação. Isso daqui eu achei muito interessante, irmãos, porque o trecho termina com uma importante lembrança. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, esse texto aqui, ele termina com esse lembrete. Ele nos libertou, ele não me libertou. Ele nos libertou e nós temos redenção. Então, essa salvação, irmãos, não está errado você dizer a salvação é pessoal, mas a salvação também, ela age de forma comunitária. Ou seja, eu tenho os benefícios dessa salvação, eu vejo os benefícios dessa salvação na comunidade, com os irmãos orando, louvando, engrandecendo o nosso Deus. Então, isso significa que não podemos viver uma fé isolada. Crente que vive solitário, ele não entendeu o evangelho, porque ele está desligado do corpo de Cristo. Então, para eu estar ligado ao corpo do Senhor, eu preciso estar em comunhão com todos esses irmãos diferentes, que nasceram em lugares diferentes, que têm experiências diferentes, porque é isso que nos une e que mostra essa pluralidade do corpo de Cristo Jesus. Que o Senhor, de fato, trabalhe no nosso coração para que a gente possa orar e amar cada vez mais uns aos outros, amar essa igreja. Não só hoje, mas até que o Senhor venha. Vamos orar? Tem esse tempo de oração silenciosa. Quem sabe, faça um voto de novo com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero te buscar, Pai, eu quero te servir, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero amar os meus irmãos, amar aquele que eu tenho dificuldade, ó Pai. Mas, ó Deus, eu preciso amar. Peça ao Senhor.
Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo seu amor, pela sua bondade. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos chama de filhos, Pai. Através de Cristo Jesus, que veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós possamos assim ter esse livre acesso ao Senhor, de louvar, de agradecer ao Senhor, de falar, ó Pai, com o Senhor em todo momento e também podemos orar uns pelos outros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá esse grande presente para nós, de sempre termos como se fosse um telefone ilimitado, Pai, para orarmos com o Senhor o tempo todo, sem cessar. Ó Deus, perdoe muitas vezes que a gente não fala com o Senhor, não busca o Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, fale conosco, Pai, para que a gente possa, de fato, se comprometer em buscar o Senhor, louvar o Teu nome, olhar ao próximo, orar com aqueles que estão chorando, orar com aqueles que estão se alegrando, Pai. Que, de fato, essa igreja, Pai, possa entender a dimensão e o poder da oração. Nós necessitamos disso, Pai, nós pedimos em Teu nome de Jesus. Amém.